Fala, beleza? Aqui é o Felipe e hoje eu vim com mais um vídeo diferente aqui. Me deu vontade de fazer uma tour aqui pela estante, mostrar para vocês aqui a minha coleção de livros. Eu não tenho muita coisa, já tive mais, né? Acabei doando muita coisa porque não estava lendo, ficou aqui só pegando poeira, então a gente passa para frente aquilo que a gente não está usando, né? Então eu vou aproximar a câmera aqui e mostrar para vocês um por um aqui. Eu tenho basicamente essas duas prateleiras aqui, um pouquinho mais aqui embaixo, que eu vou mostrar para vocês mais pro final. Bom, então vamos lá. O primeiro aqui que eu tenho para mostrar é esse aqui do professor Adalto Lourenço, Como Tudo Começou. Esse eu ainda não li. Ele é um livro que fala sobre a criação na visão do criacionismo, né? Como diz aqui em cima, uma introdução ao criacionismo. Então, parece ser um livro bem técnico, ele é muito bonito. Ele é papel de revista, um papel diferente. Ele parece ser bem científico, então por isso que eu ainda não me arrisquei a ler, mas eu já li outros livros do professor Adalto e recomendo muito. Aí eu tenho esta Bíblia aqui também, chamada Bíblia em Ação, que é até um pouco conhecida essa Bíblia. Ela tem, assim, basicamente toda a Bíblia ilustrada, né? Em quadrinhos e tudo, ela é muito legal. Eu li ela alguns anos atrás, enquanto estava lendo a Bíblia normal, e acompanhando aqui em quadrinhos. A Grande Aventura Masculina, esse aqui eu li alguns anos atrás, muito legal. Eu gosto muito desse tema de masculinidade cristã, masculinidade de forma geral, né? Livros sobre paternidade, sobre o homem em geral. Eu gosto muito desse tipo de livro. Já li muitos. Esse aqui eu li esse ano, né, de 2022. Ser Homem, recomendo muito, muito legal. É de um autor brasileiro, o que é muito difícil encontrar, infelizmente. Livros sobre homem de forma geral, assim, em português, né, de autores brasileiros é um pouco complicado de achar. Geralmente é tudo de fora. Este aqui eu não li ainda, que é sobre a Primeira Guerra. Esse autor eu sei que ele é muito conceituado aí, que o pessoal lê bastante. Na verdade, dizem que esse livro ele não conta a Primeira Guerra como um todo, né? Só os 3 primeiros dias da guerra, né? É um livro até relativamente grande, mas está na lista aí futuramente. Este aqui também eu comprei, Os Três Imperadores, que conta a história do Nicolau II, o Jorge V e o Guilherme II, né? Também se passa ali na época da Primeira Guerra, principalmente, né? Que os três eram primos, aí conta a história deles até culminar na Primeira Guerra e o fim dos impérios, né? Que só o Império Britânico, né? Que ainda permanece hoje em dia. Esse aqui eu ainda não li. Este aqui eu li alguns anos atrás, Isabel de Castela, né? Que foi a rainha da Espanha, uma das mais importantes. É um livro muito legal, uma biografia muito legal a dela. Ela que basicamente financiou, né? Que acreditou no sonho do Cristóvão Colombo, de que existiam terras além mar. Então a história dela é muito interessante. E vocês vão perceber também que eu tenho muita biografia aqui de reis e rainhas, porque eu gosto bastante de história, eu gosto muito de estudar sobre essas dinastias. Vocês vão ver que vai ter de tudo um pouco aqui. Tem esse outro livro aqui, que é a biografia da cantora Fernanda Bruma, a cantora gospel. Um livro muito legal também, que foi lançado há uns anos atrás. Ela conta muito aqui de bastidores das gravações, que é uma coisa que eu gosto muito. Né, conheci como as músicas foram escritas, como bastidores das gravações, né, na época dos CDs, DVDs, como escolha de repertório. Claro que além da história de vida também, que é muito bonita, mas eu gosto muito principalmente dessa parte que tem os bastidores das músicas. Esse aqui eu não li todo ainda, foi um presente do pastor da igreja, né, que ele me deu, eu ainda não li, mas uma hora eu termino de ler ele todo. E é um livro muito interessante, só os capítulos que eu li vale muito a pena. Assim, o Augusto Cury também é um autor muito conhecido, né? Mas uma hora eu consigo terminar de ler ele todo. É muita coisa para ler, né, gente? Tem hora que não é muita coisa para ler. Esse aqui para mim é um dos mais especiais que eu tenho. Esse aqui para mim, né, depois da Bíblia, esse aqui é o segundo livro preferido no planeta. Sabe aquele livro da vida que a gente tem? Meu primeiro, né? A Bíblia tá sempre ali. E depois vem esse daqui que está ali em segundo lugar, que é o Companheiros de Luta. Que ele fala muito sobre a questão da amizade entre os homens, né? Fala sobre o fortalecimento
do caráter do homem, sobre família e muitas coisas que eu gosto demais desse livro. Já li umas 4, 5 vezes, já até perdi as contas, na verdade. Aqui é uma trilogia, né, de um clássico muito famoso que meu pai me deu. Ele comprou para ele, mas acabou me dando, que é a Divina Comédia do Dante, né? A famosa Divina Comédia. Eu ainda não li, tem os 3 volumes aqui, que é o Inferno, o Purgatório e o Paraíso. Uma hora eu pego para ler eles, porque eles são bem rápidos assim, como eles são cantos, né? Então não vai ser tão difícil, dá para ler um por mês tranquilo. Uma hora eu pego para ler todos eles. O Dante, né, para quem não sabe, é basicamente considerado o pai da língua italiana moderna, né, que a gente conhece hoje. Eu tenho aqui também, não sei se eu posso chamar de biografia, né, porque é mais um livro comum, que ela pega um tema aqui. Tem algumas histórias da vida da Aline Barros, mas não é uma biografia propriamente dita, né? Ela conta aqui algumas coisas, mas é mais um livro normal, assim, com assuntos relacionados à fé. Muito legal também. Tem esse aqui da Nívia Soares, que esse sim é uma biografia, ela trata de outros assuntos aqui também, mas tem muita coisa biográfica aqui. É um livro muito legal, assim, é que nem como a gente costuma brincar, ela vai com os 2 pés no peito, porque tem muita coisa aqui, que são vários socos no estômago mas são temas muito importantes, muito legais também. Recomendo esse livro dela. Tem esse da Itla também, que é a biografia que ela lançou alguns anos atrás, inclusive está autografado. Um dia passeando na Conde de Sarzedas, aqui em São Paulo. Eu nem tinha o livro, né? Meu pai comprou na hora lá. Aí ela ia dar uma entrevista em alguma loja ali. Aí ela tava passando por lá, a gente comprou e ela autografou. Muito legal também. Ela conta aqui basicamente a história, né, do testemunho do casamento dela, né? Quem conhece mais de perto a história dela sabe que o marido era viciado em drogas e tudo. Ela conta toda a história aqui. Também como nasceu a canção Tira-me do Vale, né? Que foi nessa época. Muito legal. Essa aqui do Vitorino Silva, que é um dos primeiros cantores, um dos mais antigos cantores gospel que a gente tem. Muito legal também conhecer a trajetória dele. Ele ainda está em atividade até hoje, e já tem mais de 80 anos. A nova geração aí talvez não conheça, mas é um cantor que tem uma voz muito bonita. Este aqui também, vocês vão ver que tem bastante livro com o tema da amizade também, porque eu gosto. Como Ser o Melhor Amigo para Sempre, é aqueles livros que a gente compra assim para ler, né? Às vezes é mais do mesmo, mas eu gosto de ter assim, várias perspectivas diferentes. É um livro bem legal, li alguns anos atrás. Continuando aqui, tem esse daqui, Guerreiro Gentil, que é do mesmo autor do Companheiro de Lutas. Esse aqui é um livro mais antigo, infelizmente não tem edição nova, demorei muitos anos para conseguir encontrar em sebo. Esse livro aqui do Companheiro de Luta também é um pouco difícil de achar, né? Infelizmente só teve esses 2 aqui no Brasil, não teve outros, mas esse aqui ainda não li, mas eu espero ler em breve também. Esse aqui foi um presente de uma amiga também que eu ganhei. Salmo 91 para adolescentes. Na verdade tem uns 3 desse mesmo livro aqui. Tem o Salmo 91 normal, tem o para adolescentes e tem o para mães também, se eu não me engano. São basicamente testemunhos, né, de livramento, baseados no Salmo 91. É bem legal. Esse aqui, Verdadeira Adoração, da Ana Paula Valadão. É o mesmo livro, já vou mostrar logo aqui. É o mesmo livro deste. Esse aqui, que é uma versão mais antiga, ele tem 1 ou 2 capítulos a mais que esse que ela retirou, né? Mas é basicamente o mesmo livro, só dei uma revisada e tirou algumas coisas. É um livro muito legal também, conta bastante assim dos bastidores do começo do Diante do Trono e tudo, e mais trata sobre outros assuntos da questão da adoração. Esse aqui eu li há alguns anos também, muito legal. Ele é um livro basicamente assim, com roteiros, perguntas, é para quando grupos se reúnem, sabe, para estudo, é bem interessante assim. Tem algumas perguntas, algumas coisas aqui, muito legal. Esse eu ainda não li, Coração Selvagem, que é do mesmo autor deste livro aqui que eu tinha mostrado antes. Esse aqui eu ainda não li, Coração Selvagem, mas parece ser um livro muito legal.
Esse aqui também é do mesmo autor do Coração Selvagem, só que esse é com o filho dele, esse eu também não li ainda. Aí tenho este aqui, Amizade da Alma, que eu li há muitos anos, muito legal também, fala sobre mentoria. Esse aqui também é de autor brasileiro. Como eu disse, é um pouco difícil achar, seja de livros relacionados à masculinidade, o homem em geral, mas esse daqui também ele fala sobre amizade, mas fala muito sobre mentoria também. Muito legal. Esse aqui eu ainda não li, mas parece ser muito interessante. Somos todos anormais. Parece ser muito legal. Um livro cristão também que fala sobre como desenvolver amizades que permanecem. Né? Tem muita curiosidade em ler ele só por causa do título. Este aqui eu li há pouco tempo também, O Encanto Poético de Isaac Watts, que ele foi um pastor e um compositor. Ele é mais conhecido pelas composições do que como pastor, né? Lá do século XVIII. Ele que escreveu uma das músicas mais famosas dele, é a Conversão, que tem na harpa cristã, né, número 15. Aqui conta a história da vida dele, a história de algumas composições, tudo mais, é muito legal. Essa é uma série de livros da editora Fiel que tem, né, um perfil para homens piedosos, tem de vários, tem do Charles Spurgeon, tem de vários pregadores assim famosos, né, de figuras importantes do século XVIII e XIX. Mas eu só tenho dele. Este aqui é Homem Nota 10. Eu li há alguns anos também, muito legal. Fala sobre liderança, né? Sobre o caráter dos homens na igreja, de líderes na igreja, muito legal. Este aqui, Histórias para o Coração do Homem, né? São mais de 100 histórias curtas, assim, sabe? Como se fosse um livro de contos. Com algumas histórias que falam sobre amizade, sobre paternidade, masculinidade em forma geral. Muito legal esse livro aqui. De um Pai para Seus Filhos, do Asaf Borba, também é um livro muito legal. Ele vem com um CD, inclusive, que não está aqui, mas está guardado ali em outro lugar. E é muito interessante esse livro aqui. Este aqui, do Wes Yoder, Laços de Amizade, também li há alguns anos. É um livro muito legal. Ele pega um pouco pesado em algumas partes, mas ele é um livro muito bom também. Esse aqui, para mim, é um dos mais especiais. Esse livro eu demorei muitos anos para conseguir encontrar, né? Desde 2013, 14 que eu estava tentando encontrar esse livro. É um livro difícil, a editora republicou ano passado, eu consegui comprar ele. Esse aqui é um queridinho, porque basicamente ele é o responsável pelo meu canal existir, que é a história dos hinos que amamos, do Silas Daniel, que ele conta histórias aqui, principalmente das músicas da harpa cristã, né, do inário da harpa das assembleias, e também alguns do cantor cristão e de outros inários também, né, que algumas músicas se repetem. Então, conforme eu ia lendo aqui uma música, uma história por dia, sabe, conhecendo, vendo tudo o que aconteceu, as histórias dessas músicas, porque eu gosto muito, né, como eu já falei, e isso foi me despertando o interesse de querer compartilhar com as pessoas essas histórias, essas coisas tão legais assim. E foi basicamente por causa desse livro aqui que o canal existe, né? Juntou o útil ao agradável, que eu já tinha vontade de, não sei, na verdade, fazer um blog de repente, ou um Instagram que fosse, para poder compartilhar das coisas que eu gosto, seja leituras, coisas de história. E quando li esse livro aqui, meio que foi aquela chave que virou e o canal nasceu a partir daqui. Essa aqui é a minha Bíblia que eu uso, né, para ir para a igreja, que é a capa de galáxia e tudo mais, que eu acho muito legal. Porque eu também sou louco da astronomia, eu gosto muito de astronomia. É uma Bíblia muito bonita. Esse aqui eu comprei, não sei, há um tempo atrás, que é a biografia do Hirohito, que é o imperador do Japão, que na verdade ele é o avô do imperador atual, né? Muito legal. Não cheguei a ler todo, li só a metade dele, mas uma hora também eu pego para terminar de ler ele inteiro. É porque livro é aquilo, tem vezes que é época, né? A gente não tá na época de ler certas coisas, então é melhor parar, que uma hora a gente consegue ler tudo. Este eu li há algum tempo também, Quando Seu Amigo Está Morrendo, dessa autora aqui, Betsy. É um livro, assim, triste, né? Que ela estava passando... Ela tinha câncer na época, se eu não me engano. Aí ela escreveu esse livro aqui, tipo...
o que as pessoas faziam, né, de errado, porque ninguém sabe como lidar com essas coisas. E às vezes as pessoas tentam confortar pessoas que estão doentes ou que estão de luto, mas não sabem, né? Acaba falando que não deve, ela acabou escrevendo isso aqui. É um livro bem antigo, da editora Mundo Cristão. Eu consegui encontrar no sebo. Muito legal. Também é triste, mas é um livro muito legal. Esse mangá aqui eu comprei alguns anos atrás. Mestres do Oriente. Ele fala de histórias de sabedoria e de ética, né, da cultura japonesa. Só a primeira história que se passa na China, mas as outras são histórias que se passam no Japão, né? Fala da sabedoria, da filosofia, né, dos samurais e da cultura japonesa como um todo. Essa aqui é uma biografia também da história da cantora Josiane. Fala da época da doença de lúpus que ela teve alguns anos atrás, tudo. Tem também bastidores, tem um pouco da história da vida dela, mas principalmente o foco é nessa questão da doença que ela teve. Esse aqui é o primeiro livro que a Aline Barros escreveu há uns anos atrás, que eu também já li. Muito legal. Esse aqui já é um pouco mais biográfico também. Muito interessante. Esse aqui eu já mostrei, que é o da Ana Paula Valadão. Esse aqui também é um dos xodós, Os Meninos da Rua Paula, um livro muito legal, muito divertido. É um livro triste. Sabe aquelas brincadeiras de infância, né? Que antigamente, quando se reunia ali as crianças na rua com os amigos, brincava, aquela coisa. É um livro que fala muito sobre isso. É um livro muito legal. E para terminar essa parte aqui, eu tenho essa coleçãozinha que eu comprei há alguns anos, que eu consegui achar no sebo, foi um achado, consegui os 4 volumes, que foram Se os Hinos Falassem, né? Que também são livros, foi um dos primeiros, na verdade, né? Que foram escritos sobre a história dos hinos, né? Dos hinos cristãos, dos hinários principalmente, muito legal. Eu não cheguei a ler todos, porque algumas histórias tem nesse livro aqui do Silas, né? Algumas coisas ele usa como referência. Repete algumas músicas que tem nesse livro aqui, então por isso que eu ainda não o li. Aí eu tenho esse aqui também, que foi um achado no sebo, Histórias em Hinos, que é da década de 30, mas assim, o livro tá novinho, apesar dele ter mais de 80 anos, o livro assim tá em perfeitas condições. Que eu gosto também desses livros que falam de histórias das músicas, então tudo que eu encontro assim, tiver ao alcance, é claro, vou comprando, né, adquirindo. Aí continuando aqui, tem essa biografia, se assim podemos dizer, As Seis Mulheres de Henrique VIII, que foi, na verdade, quando eu assisti a série Tudors há alguns anos, foi onde começou essa paixão por biografias de reis e rainhas, que eu entrei de vez nesse mundo, né? Como eu disse, eu sempre gostei de história, Idade Média principalmente, mas aqui foi onde tudo começou, né? Com essa biografia pequenininha aqui, que aí eu comecei a ir atrás dos outros. Aqui tem a minha cópia, não é um livro basicamente, mas né, o Inário da Harpa Cristã que eu tenho aqui. Conforme eu ia lendo o livro aqui da história dos hinos, eu ia marcando, né, os hinos que tinha ali, ouvindo com calma. Aqui já são os meus inários, né? Tenho a cópia do cantor cristão, né, que é o inário da Batista, a harpa das Assembleias, né? Hoje em dia não se usa mais esses inários, é muito difícil, né, de ser usados. Mas eu gosto porque tem tudo na internet as letras, mas eu gosto de ter o físico aqui. Ainda não tenho todos, né? Porque eu gosto de estudar a história das músicas, conhecer. Esse aqui é o Salmos e Hinos, que está bem detonado, né? Que eu comprei no sebo. Esse aqui foi o primeiro inário cristão. Cristão, não digo protestante, né? Foi o primeiro inário do Brasil, foi esse daqui, lá no século XIX ainda, na época do Império, né? Do Brasil. Esse aqui é o inário para o cantor para o culto cristão, que é o famoso HCC, que também é da Batista. Mas ele não é um cantor cristão atualizado. Esse daqui são 2 inários diferentes. Aqui no HCC tem alguns hinos do cantor cristão, mas aqui no HCC basicamente são todos hinos novos. Continuando aqui, agora vamos para a prateleira de baixo. Tem esse grandão aqui, do Tio Patinhas, que é uma coletânea, né, de histórias, muito legal. É aquele tipo de livro para você ler de vez em quando, sabe? Depois que você lê algum livro pesado, alguma coisa, você quer ler alguma coisa leve, rápida, é bom você ter livros infantis, esses tipos de livro assim, para distrair a cabeça mesmo.
porque parece que não, mas faz muita diferença. Tem esse aqui também, que é do Paulo Resutti, que os livros dele estão aqui, né? Logo, logo a gente chega lá. Esse aqui é o Princesinhas e Príncipezinhos do Brasil. Muito legal também, ele pega não só a realeza europeia, né, do Brasil, da família imperial e tal, mas também dos indígenas, africanos que tinham aqui no Brasil. Muito legal, assim, para ensinar a história do Brasil, de fato, para as crianças, porque infelizmente a gente sabe que a história do Brasil é muito difícil ter fonte confiável. Geralmente é tudo distorcido e quando você começa a ir atrás, de fato, para ver, aprender a história, você vê que tudo que você aprendeu na escola, 99% era tudo errado, né? Então, é sempre bom ter fontes confiáveis e os livros do Paulo, tanto esse quanto esses aqui da coleção que eu já chego lá, eu indico assim tranquilamente porque são livros muito legais. Esse das princesinhas ele lançou também um de colorir, né, com atividades e tudo, mas esse eu não tenho ainda. Tem esse aqui que eu comprei por indicação do canal da Tatiana Feltrin, né, que é um canal que eu gosto muito, que eu sempre acompanho, que ela sempre indica esses livros aqui. Esse livro da literatura ele tem de vários, uma coleção que tem vários, né? Tem esses aqui que são da época e tem mais alguns outros que são de vários temas. Tem o livro da matemática, o livro do cinema, o livro da filosofia e muitos outros. Esse aqui é o da literatura. Ele basicamente serve como um livro de apoio, né, para as leituras de grandes clássicos, conforme você vai lendo. Tem aqui introduções, contexto das obras, né? Conforme você vai lendo os clássicos, você vai tendo um material a mais, né? Se você quiser se aprofundar nas leituras, é muito legal. Aqui eu tenho uma outra Bíblia que eu ganhei de presente há alguns anos do meu pai, que é a Bíblia Arqueológica. Vou mostrar ela aqui para vocês rapidinho, tá dentro da caixa. Se você que nem eu gosta de estudar história, ciência e outras coisas, eu indico essa Bíblia aqui. Ela tem várias assim, várias Bíblias de estudo por aí, mas essa aqui eu gosto muito. Para quem gosta de arqueologia, história, ela é uma Bíblia muito legal. Ela tem vários artigos ao longo dela, tem muitas ilustrações, as notas, né, como toda a Bíblia tem. Então, assim, ela é muito legal. Se você gosta de estudar, assim, a Bíblia mais a fundo, questão histórica e tudo mais, vale muito a pena mesmo. Deixa eu guardar ela aqui. Esse aqui também é um dos meus queridinhos da estante. O Outono da Idade Média, quem já acompanha o Booktube há alguns anos, sabe, né, que é da editora Kozak Naif, que fechou há alguns anos. E na época todo mundo saiu para correr comprar os livros. Esse aqui, eu não cheguei a ler ele inteiro. Eu comecei a ler, mas é aquele livro assim, você precisa ter tempo para se dedicar, não tanto pelo tamanho, mas é porque é um livro que precisa de mais atenção para você ir anotando, não é aquele livro para ler com pressa, né, para você ler com calma. Ele assim, ele é muito pesado, porque o papel dele é papel fotográfico. Então ele é um papel bem bonito, mas ele é pesado para ler. Eu tô até pensando em comprar ele pro Kindle, né, das edições novas, porque para ler assim ele é muito pesado. Ele é um livro assim muito bonito, cheio de ilustrações. As edições novas não vêm, né, infelizmente, com as ilustrações. Esse aqui eu não me desfaço porque ele foi bem assim, não foi tão caro na época, foi cento e pouco. Hoje em dia, se você for procurar aí pra internet, a gente tá vendendo a mais de 1.000, né? 300, 500, 700 reais, então foi bem... Paguei até um preço bom na época. Ele é um livro muito bonito, né? E como eu já disse, né? Eu amo, principalmente Idade Média, eu gosto demais. Esse aqui eu ainda não li, que é a História da Noruega. Ano passado deu vontade de estudar um pouco mais sobre esse país. Sabe aqueles momentos da vida que vai te despertando interesse, seja em alguma área, algum país, alguma história em específica, você vai querendo ler mais sobre. Então eu tenho esses momentos também. Aí deu vontade de estudar mais sobre a história da Noruega. Ele é um livro papel fotográfico também, ele é um livro pesado, né? Ele é bem assim pesado. Ele é todo ilustrado, ele fala basicamente assim, que eu leio por cima, sobre a história da Noruega desde a independência, se eu não me engano, em 1905, até começo dos anos 2000, quando esse livro foi publicado. Então ele fala assim de tudo, da política, geografia,
econômica, de tudo assim, cultural, de todos os aspectos da Noruega como um todo. Parece ser bem interessante. Esse aqui eu li há também há alguns anos. Homens e Mulheres da Idade Média também é um livro bem assim, pesado, porque é papel fotográfico também, ele é um papel diferente, ele é todo ilustrado. É assim, basicamente mini biografias de algumas personalidades históricas, né? Da Idade Média, desde o comecinho até mais pro final ali. E tem de vários e vários países. E mais pro final aqui tem, digamos assim, deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Personagens imaginários, né, que não sabem da existência deles de fato, se eles existiram ou não. Rei Arthur. Tem outros aqui também, né? Mas a maioria, a grande maioria são de pessoas que de fato existiram e são mini biografias, nada muito aprofundada, mais para você conhecer as pessoas. E eu fui lendo assim, um por dia, sabe? Porque não é aquele livro para ler com pressas, então você vai lendo um por dia, conhecendo, pesquisando mais sobre as personalidades, é bem legal. Esse aqui eu não li ainda. Como eu falei, né? Tudo começou com os Tudors lá atrás. Isso aqui é uma revista, na verdade, não é um livro, né? É uma revista ilustrada sobre a história da dinastia dos Tudors, né? Que é da Inglaterra. Eu acho que eu posso dizer que é a dinastia mais famosa da Inglaterra, né? Acho que só perde ali para a Rainha Vitória e para a Rainha Elizabeth hoje em dia. Aqui temos um clássico da literatura, né? O Vermelho e o Negro. Eu não li, eu comecei a ler, mas também não terminei. Um livro muito. Essa edição é muito bonita, que é da Nova Fronteira. É capa dura, tudo. Ainda não li, mas eu sei que é um clássico muito bem falado por aí. Uma história muito legal. Um dia também pretendo terminar essa leitura. Aqui eu tenho o box da Jane Austen, também da editora Nova Fronteira. Deixa eu mostrar o box aqui para vocês primeiro. Tem 3 obras aqui, né? O Orgulho e Preconceito, Emma e Razão e Sentimento, ou Razão e Sensibilidade, vai depender da tradução, né? Ele é um box bonito, muito legal. Ele não é capa dura. O box, como sempre, né? Bem resistente. Eu só li, por enquanto, o Orgulho e Preconceito. Eu ainda não li os outros 2. O Emma eu comecei a ler, mas eu não terminei, mas estava me gostando bastante. Tem gente que não gosta desse livro, mas até que eu estava gostando. Eu acho as capas bem legais. E Razão e Sentimento, ou Razão e Sensibilidade, dependendo da tradução. Eles não têm orelha, né? São livros simples, mas são edições muito bonitas, assim, são bem confortáveis de ler. Eu gosto bastante desses livros. Jane Austen é muito legal os livros dela, e claro que clássicos são sempre clássicos, né? Deixa eu tentar colocar de volta aqui. Consegui colocar de volta aqui, que é um pouquinho complicado. Hein? Continuando, uma das minhas histórias preferidas também, um clássico, né? Desde o século XIX, Um Cântico de Natal, ou uma história de Natal, uma canção de Natal, o título que você preferir. Essa minha edição aqui não tem só essa história do Dickens, né, que é muito famosa, mas também tem várias outras histórias de Natal que o Dickens escreveu, outros contos e tudo mais. É uma edição também ilustrada, muito bonita, é uma edição que eu gosto muito, que essa aqui é da editora Martin Claret. Nem é essa a capa, né? A capa hoje em dia é uma capa azul. Desde que eu era criança eu assistia um filme que tinha uma animação dessa história que eu sempre gostei, e aí consegui ler a história original, também é muito boa. A biografia da Rainha Elizabeth, essa aqui é Elizabeth I, né? Que foi a última dos Tudors, na verdade, né? Que foi conhecida como a Era de Ouro da Inglaterra, né? Uma das rainhas famosas também da Inglaterra. Também tem aqui imagens na biografia, uma biografia muito legal. E aqui chegamos ao meu canto também, que eu gosto muito, que são os livros do Paulo Resutti, que eu tinha falado, né? Esse aqui foi um lançamento do ano passado, né? Um dos últimos que lançou. Eu não tenho todos ainda, infelizmente. Eu ia comprando aos poucos. Esse aqui é Os Últimos Czares, que é da série Uma Breve História Não Contada, que é recheado de fotografias, de imagens, sobre a última família, os últimos Czares, né? Que é a última família imperial da Rússia, né? Dos que acabaram morrendo. A história é bem triste, mas é bom conhecer. E a escrita do Paulo, assim, você nem vê o tempo passar, você vai vendo a leitura, quando você vê já terminou. Aqui é a biografia do Dom Pedro I,
que é a série dele principal, né? A História Não Contada, que tem dos outros. Que também ele relançou, inclusive, né? A edição nova em comemoração aos 200 anos da independência. É um livro bem legal também. Tem aqui o caderno de imagens com fotografias, pinturas, tudo. É um livro assim, se você quer aprender história do Brasil, eu indico assim os livros do Paulo sem medo. Porque o que eu gosto muito da escrita dele é que ele não pega simplesmente só o que a gente já conhece, né? Primeiro que ele se preocupa em contar a história pela história, né? Sem ter lados, ele assim, ele fala bem quando tem que falar, ele fala, critica quando tem que criticar, mas sem denegrir, sem, sabe? É contar a história pela história. Por isso que eu gosto muito dos livros dele. Aqui da Dona Leopoldina, né, esposa de Dom Pedro I, que foi nossa primeira imperatriz, também no mesmo esquema. Todos os livros dele vêm com ilustrações, né, quadros, fotografias. No meio sempre tem esse caderno de imagens coloridos. Esse e o do Dom Pedro I foi lançado box, né, em comemoração da independência, com capa dura, tudo. Ainda não tem, mas em breve, quem sabe, consiga ter. Aqui é o Titílio e o Demonão, né, que foi o primeiro livro que ele escreveu, que são das cartas, né, da Marquesa de Santos com Dom Pedro, né, dos famosos amantes. Esse eu ainda não li, mas parece ser um livro muito divertido também. Aí tem aqui a biografia da Domitila, propriamente dita, né, a Marquesa de Santos, que eu li esse ano, muito legal. Esse aqui não é a mesma padronagem das outras aqui, porque essa aqui sai por outra editora, mas é um livro muito legal também. É sempre bom conhecer um pouco mais das figuras históricas, né? Como eu disse, o Paulo não só tem essa característica de contar a história só pela história, mas também de trazer o lado humano dos personagens, né? Que a gente sempre conhece a figura, mas a gente não conhece a pessoa, né? Então é muito legal. Aqui é a biografia do Pedrinho, né? O Dom Pedro II. A gente tem o Pedro e o Pedrinho. Também ele já é bem maior que os outros, né? Dom Pedro II, sem palavras, né? O que ele tinha de teimoso, ele tinha de, assim, de inteligência. O homem era, assim, uma enciclopédia humana. Aqui é uma biografia do Dom Luís de Orleans e Bragança, né? Que é o filho da princesa Isabel. Eu não li todo, eu comecei a ler, mas eu também parei. Esse aqui já não é do Paulo, esse aqui já é da Teresa. Os livros do Paulo é só até o Pedro II que eu tenho, eu não tenho outros. Aqui já são de outros autores. Que eu gosto também de ler sobre a história do Brasil e tudo mais, eu vou pegando aqui alguns outros livros. Esse aqui é do filho da princesa Isabel, mas eu não cheguei a ler todo, eu só li o comecinho. Este aqui eu ainda não li, que é a história do Duque de Caxias, né, o famoso. Foi um grande general aí na época do Império e tudo mais, né? É um livro bem grande também, tem algumas fotografias aqui. Eu espero fazer essa leitura em breve, porque é uma figura que me interessa. É sempre bom a gente conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso passado, né? De figuras tão importantes que moldaram a história do Brasil. Esse aqui é a biografia do Rafael Tobias de Aguiar, do José Aleixo, que na verdade eu comprei depois que eu li a biografia da Domitila, porque ele foi um dos maridos da Domitila, né? Depois que ela foi embora da corte, né? Porque o Dom Pedro precisava casar de novo, depois que a Dona Leopoldina morreu, ela volta para São Paulo e acaba casando com o Rafael Tobias de Aguiar, que era do exército, né? Então depois que eu li a biografia dela, me interessei pela figura do marido também, porque conta muito também sobre a história da própria cidade de São Paulo, então é muito legal. Esse eu não li ainda, mas pretendo fazer a leitura em breve também, né? Esse ano estamos no ano da independência, né? 200 anos da independência, então é sempre bom conhecer um pouco mais da nossa história. Aqui eu tenho alguns mangás, né? Não tenho a coleção completa, infelizmente, porque são bem carinhos, dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é um anime que eu gosto muito, eu gosto demais, assim. Foi basicamente a minha porta de entrada para esse mundo dos animes, dos mangás, etc. Mangá eu não costumo ler muito, né? Nem anime eu não costumo assistir tanto. Eu gosto mais de assistir séries japonesas, mas tem aqui alguns. O primeiro volume, né? Que é do Kanzenban, que é da edição definitiva e tudo. O primeiro volume. O segundo volume. Aí eu tenho aqui volumes aleatórios, né? Volume 9 e o volume 10. Eu não tenho assim na ordem porque a gente vai comprando conforme vai baixando os preços, né? O primeiro, inclusive,
eu comprei em sebo, porque como já faz alguns anos que saiu, então você nem encontra para vender. Eu tive que comprar em sebo assim. Esse eu consegui por R$ 30, mas geralmente o volume 1 tá por 1.000, R$ 3.000. Eu tive a sorte de conseguir por 30. E para terminar essa parte aqui, eu tenho o famoso, né, o famigerado que muita gente pelo YouTube aí tem, o 1001 livros para ler antes de morrer. E eu já digo que não, eu não pretendo ler os 1001. É mais aquela lista para ter assim, conhecer, né, o livros, autores diferentes e tal. Eu já li alguns, né? Conforme eu vou lendo assim clássicos e outros livros que tem aqui, eu vou marcando, mas tem muita gente que faz projeto de leitura, né, com isso aqui, mas não é aquele projeto de leitura que eu tenho vontade de fazer. Eu só pego aqui, às vezes dá vontade de ler alguma coisa, vou marcando os que eu já tenho, né? E aqui eu tenho o 501 Grandes Escritores. Também, que é basicamente igual ao 1001 livro, só que aqui é só de escritores de fato. É tipo mini biografias, né? Alguns dos escritores mais importantes aí da história da humanidade, desde lá dos gregos, né? Até chegar ali à Idade Média, até a Idade Contemporânea ali, até o comecinho dos anos 2000. Claro que falta muita gente importante aqui, assim como no 1001 Livros, né? Não tem como você pegar só alguns, porque tem muito autor e muito livro bom por aí que às vezes nunca vou entrar nessas listas. Então agora eu vou mostrar para vocês que aqui embaixo tem a parte aqui que tem mais alguns livros, mas são poucos, eu vou colocar aqui para ir mostrando para vocês. Bom, agora só falta esses que estão aqui dessa pilha aqui do lado e mais alguns aqui que fica na parte de baixo. Tem esse aqui, A Arte da Amizade, que é um livreto bem fininho, do Francisco Gart. É um livro bem legal. Tem esse aqui também, Homens Fortes, que ele fala muito sobre liderança familiar, né? A questão de oração, do homem liderar a sua família. É um livro muito legal, é pequenininho, mas é muito legal. Tem essa biografia aqui do Luís XVI, né? Que é o marido da Maria Antonieta. É da LPM Pocket. Eu não li todo, só li o comecinho também, não terminei. Mais uma hora também a gente termina de ler. Homem com H maiúsculo é um livro muito legal. É um livro bem fininho, mas que ele fala sobre a questão de ser um homem de verdade, né? E não um machão. É muito legal, assim. Eu tenho essa Bíblia aqui pequenininha também, que ela é a tradução da NVI. NVI não, desculpa, Nova Linguagem de Hoje, né? A famosa NTLH. Aí eu comprei porque eu gosto de reler a Bíblia assim em traduções diferentes. Muitos podem falar, tem no celular, mas eu não gosto de ler no celular, gente. Desculpa. Eu sou velho, eu gosto de ler no papel. Tem esse aqui que na verdade não é um livro, é um dicionário que eu tenho aqui de kanji, quando eu estava aprendendo japonês e tudo mais. Tem até aqui dentro aqui algumas coisas que vinham com o dicionário. É um dicionário normal, só que esse aqui é o de kanji. Como já está aqui, eu mostro para vocês tudo que está aqui. Na época em que me aventurei em aprender japonês. Tem esse daqui que eu ganhei, né, de presente, que eu ainda não li, que eu gosto de estudar também sobre as religiões e outras, de tudo assim um pouco. O livro de Mormon tenho também, que eu ganhei de presente. Que eu gosto de estudar assim sobre as religiões no geral, é sempre bom. Conhecimento é sempre bom, né? A gente tem que estudar de tudo. A Bíblia da Criança, quem que vai lembrar? Quem é mais antigo aí, uns 25, 30 anos mais aí, vai lembrar dessa Bíblia, que assim, eu li essa Bíblia, eu nem sei quantas vezes eu li essa Bíblia. Foi minha primeira Bíblia, assim, eu tenho ela até hoje. Tá bem velhinha já, mas eu não me desfaço porque eu li muito nela, né? Eu aprendi muito com ela antes de ler a normal. E esse aqui é um box que eu comprei, é um dos mais recentes que eu tenho aqui, que é da editora Pandorga, que é da mitologia eslava, porque eu gosto de estudar, né? Como eu falei, mitologias, religiões e tudo mais. Ele é um box muito bonito. Na verdade, eu não esperava que esse box fosse tão bonito como ele é. Não vai dar pra vocês verem, mas a capa dele, né, toda brilhante, com os detalhes aqui. Tem o box, né, propriamente dito. O box não é tão resistente assim, ele é bem molinho, mas é bonito também. E vem com 2 livros. Tem esse aqui que é do Mitos e Lendas,
que fala sobre os deuses, a origem do mundo, a criação do homem e tudo mais, a questão da natureza. E esse aqui são de contos populares, que na verdade são meio que, vamos dizer assim, os contos de fada, né, da mitologia eslava. Muito legal. Eu tô lendo esse aqui por enquanto, né, antes de chegar. Aqui, e vem com marcador também, né? Os dois vêm com marcadores com a capa do livro. Também são cheios de ilustrações. É um livro assim bem legal. Eu tô gostando bastante da leitura deles. E por último tem essa pilha que tá aqui. Tem essa outra bíblia aqui, que é uma bíblia mais velhinha que eu tenho aqui. Que eu gosto de fazer algumas marcações. Tenho essa aqui que foi um presente quando eu estava na faculdade, que é uma bíblia em japonês, que eu ganhei de uma esposa de um pastor, que era japonesa, que era do pai dela, se eu não me engano, ela me deu essa bíblia aqui. Ela é bilíngue, né, japonês e português. Vocês podem ver até a diferença, né, do tamanho da fonte, né, da letra, como diminui. Mas é bem legal, assim. Pena que é só o Novo Testamento e Salmos, né? Não tem o Antigo Testamento todo, mas é muito legal. Tem aqui mais algumas coisas que são, na verdade, dicionários, né? Na época do japonês que eu tava aprendendo. Tem esse aqui que é dicionário de kanji, só que esse aqui é em português, né? Das escritas. Tem esse aqui que ele é mais infantil, né? Mas muito legal, também ajuda, querendo ou não. São os dicionários que eu tenho aqui da época que eu tava estudando. E tem esses dois aqui também, né? Que são dicionários comuns, vamos dizer assim. Tem português, japonês, português. Que eu deixo guardado aqui. E por último eu tenho esse aqui também, que foi um presente na época da faculdade, que eu ganhei do meu amigo lá da faculdade que trabalhava lá, que ele me deu, que é a Bíblia em mangá. Na verdade esse aqui é o livro de Gênesis em mangá. Aí vocês podem ver, né, aqui Adão e Eva, Arca de Noé e tudo. É um livro, ele é bem legal. É um resumo do livro de Gênesis, é muito legal assim. Vou mostrar mais de perto aqui pra vocês. Se foca. Ele é bem assim interessante. Isso aqui na verdade é a jacket, né, que a capa dele é assim. Bom, pessoal, então é isso. Esses aqui são os livros que eu tinha para mostrar para vocês. Não tenho muita coisa, mas nem tudo eu li, a grande maioria já li, fora os que tem no Kindle também, né? No Kindle tem mais de 40 livros, não, acho que mais de 50 que eu não li ainda, mas a gente vai lendo aos poucos, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, porque deu trabalho para fazer, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal caso não seja inscrito e até a próxima.